Você sabia que existia uma cidade italiana que foi totalmente destruída por uma erupção vulcânica? Que além de destruir toda a cidade, dizimou toda a população junto com ela. Pois hoje então vamos falar dessa misteriosa cidade italiana chamada Pompeia. Para começar, falando de Pompeia, nós devemos comentar que o povo que morava nessa cidade nos tempos antigos morava ao lado de um gigantesco monstro. Só que, para infelicidade deles, eles não tinham ideia de que aquilo que estava próximo deles era um gigantesco vulcão adormecido. E esse vulcão se chamava Vesúvio. Já pensou você viver do lado de um vulcão, um vulcão grande, e você não tem noção de que aquele monte é um grande vulcão que pode acontecer uma erupção a qualquer instante? Há relatos de tremores nessa cidade, mas a população não dava muita importância para isso. Pompeia era uma cidade italiana com cerca de 15 mil habitantes, e uma das características que mais chamou a atenção dos historiadores é que as pessoas que moravam em Pompeia eram pessoas consideradas ricas, isso por conta do estilo de suas casas, consideradas por mansões na época. Além também de Pompeia ter diversos monumentos espalhados pela cidade. Durante as escavações, inclusive, arqueólogos descobriram que Pompeia tinha pelo menos 25 bordéis espalhados ali por toda a cidade. Olha só, os pompeianos tinham bordéis, 25 bordéis na cidade com 15 mil habitantes. Era bem desproporcional, tinha mais bordéis do que farmácia, né? Existia farmácia naquela época? Era para existir, né? Mercado? Locadora? De qualquer forma, tinha mais bordel. A equipe que estudou sobre a cidade e seus restos mortais encontrados eram não apenas arqueólogos, mas era um grupo de grandes profissionais de outras áreas também, como engenheiros de computação, radiologistas, médicos, historiadores e até ortodontistas, pessoas que eram especializadas em dentes. Inclusive, com a ajuda da tecnologia, esses profissionais descobriram coisas fantásticas e inacreditáveis sobre a população de Pompeia. Uma das coisas que foram descobertas era a condição dos dentes deles. Para um povo que vivia naquela época, os especialistas entenderam e descobriram que eles apenas tinham algumas cáries nos dentes. Para aquela época, se você tivesse só cáries, você teria uma dentição perfeita. Hoje, na nossa época, com a tecnologia que nós vivemos, quem de nós não tem cárie no dente? É quase impossível achar uma pessoa que não tenha. Então imagina só naquela época, só ter cárie era porque os dentes eram bons demais. E o resultado disso era por conta da boa alimentação que o povo pompeiano tinha. Eles comiam muitas frutas, vegetais e, por incrível que pareça, um grande exemplo para nós é que eles não comiam muito açúcar. Eles não eram fãs de açúcar, então eles tinham uma alimentação muito saudável e por conta disso seus dentes eram mais sadios. Agora, falando um pouco mais sobre a destruição que ocorreu em Pompeia por conta do terrível vulcão Vesúvio. Quando nós falamos que a cidade foi dizimada ou destruída por um vulcão, pode ser que passe na nossa cabeça a ideia daquela lava vindo gigantescamente, invadindo espaço por espaço. Mas não foi bem assim que aconteceu. O primeiro acontecimento, claro, foi a explosão do vulcão. Imagina, um vulcão gigantesco, há mais de 1800 anos inativos, né, adormecido, e do nada explode. Deve ter sido uma explosão violenta. Em instantes depois da explosão, começou a acontecer uma chuva de lapilli, que são uma espécie de pedras incandescentes vindas do vulcão. Embora muitas pessoas conseguiram se proteger dessas pedras incandescentes que estavam chovendo, na manhã seguinte houve o ápice do problema. De acordo com os historiadores, a partir das 7h30 da manhã do dia seguinte, houve uma grande descarga violenta de gases tóxicos e cinzas vulcânicas, devastando a cidade e se infiltrando em todos os lugares possíveis, queimando todos aqueles que estavam escondidos. E no caso da destruição de Pompeia, o vento foi um dos grandes causadores da destruição e da aniquilação dos moradores dali. Isso porque, geralmente, o vento costuma soprar na direção sudoeste, ou seja, da terra para o mar. Mas nessa ocasião aconteceu justamente o contrário. O vento soprou na direção noroeste, trazendo ali as cinzas mortais do vulcão direto para a cidade de Pompeia. E olha que coisa doida, a cidade ficou quase 1600 anos debaixo dessas cinzas vulcânicas, sem nunca ninguém ter a mínima noção de que essa cidade existia, essa civilização no caso.
Até que um dia, totalmente sem querer, um arquiteto suíço, ao buscar por água em escavações que ele estava fazendo, ele encontrou moedas de ouro, lápides e algumas inscrições em latim, o que chamou sua atenção. O arquiteto era o Domenico Fontana, ou seja, ele redescobriu Pompeia depois de 1599 anos daquele acontecimento trágico. Agora, um mito que existe por muitos é que, por exemplo, esses corpos que vocês estão vendo aí nessas exposições, dizem que eram corpos petrificados das vítimas por conta das cinzas vulcânicas que espalharam pela cidade na ocasião. Mas a grande verdade é que isso aí são apenas moldes feitos com gesso de modelos que aparenta ser o que os historiadores acreditam as vítimas da ocasião de Pompeia. Então não eram corpos petrificados como alguns acham que é. Pompeia fica localizado na região de Campânia, na Itália. E realmente muita coisa ainda permanece um mistério para os historiadores, visto que muitos artefatos antigos que foram encontrados foram descartados por historiadores antigos porque achavam que não tinha determinados valores. Agora, morar do lado de um vulcão por anos, sem saber que era um vulcão, acho que é doideira, hein?